A paz do Senhor a todos vocês, tudo bem? Como vocês já viram, troquei novamente o nome do meu canal. Antes era Medicina de Deus, agora eu voltei para um antigo nome, que é o nome da nossa igreja, Ministério Internacional Nação da Cruz. Então o nome do meu canal vai se chamar daqui para frente, Canal Nação da Cruz. E creio que daqui para frente eu não vou mais mudar o nome do canal. Por que que eu mudei o nome do canal? Porque Medicina de Deus dava uma impressão, conforme a experiência que eu tive, de que os assuntos deveriam discorrer apenas e restritivamente relacionado à cura divina. E essa é a ideia que estava passando para as pessoas. E eu não quero me restringir apenas à cura divina. Quando eu abri esse canal aqui, eu tive a ideia de abranger vários assuntos contemporâneos, assuntos bíblicos, vários tipos de assuntos aqui para ser debatido, para ser discutido aqui. Então, esse é o motivo pelo qual eu decidi a mudança do canal. A vida é assim, né, irmãos? A gente vai experimentando uma coisa aqui e ali até a gente acertar o ponto que a gente quer chegar, até a gente alcançar aquilo que a gente realmente aquilo em que realmente a gente se encaixa. E eu creio que daqui para frente não vai haver mais mudanças, até porque esse é o nome da nossa própria igreja também. O nome do canal é o nome da nossa igreja, Nação da Cruz. Na verdade, é o Ministério Internacional Nação da Cruz. E o canal vai ficar como Nação da Cruz mesmo. Então hoje, né, para estrear esse canal com esse novo nome aqui, eu quero falar a respeito de um assunto bastante complicado no entendimento das pessoas. Quando eu falo complicado, porque as pessoas entendem de uma forma muito complicada e entendem de uma forma muito com muita falta de luz sobre este assunto, que é sobre a incredulidade. Incredulidade é algo que, logo que nós falamos sobre essa palavra, as pessoas já pensam, já sei, duvidar de Deus, duvidar da existência de Deus, não acreditar nisso, não acreditar naquilo. Tem um pouco a ver com isso que vocês já sabem, mas a incredulidade bíblica, ela deve ser compreendida para que nós saibamos se nós estamos encaixados dentro dessa incredulidade. E se estamos encaixados dentro dessa incredulidade, nós devemos fugir imediatamente dela, nós devemos procurar a fé de acordo com o que a palavra de Deus expõe para nós seguirmos, ou então nós estaremos com o risco de comprometermos a nossa vida eterna. E com risco também aqui na vida terrena de comprometermos a nossa paz de espírito e consequentemente a nossa felicidade também. Aliás, muitas pessoas estão em completa infelicidade nesse momento porque estão em incredulidade, estão alimentando a incredulidade dentro do coração delas. E com isso a pessoa perde a esperança, porque a incredulidade é uma ladra que rouba a esperança do homem, rouba a fé da pessoa, logicamente, né? Se está incrédulo é porque já não existe mais fé, rouba perspectivas de um futuro melhor e consequentemente vai roubar também e vai acabar roubando também até a própria saúde física da pessoa. Sem falar, lógico, né, na questão bíblica, vai roubar principalmente a salvação, vai roubar a vida eterna da vida da pessoa também. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre incredulidade é fazer uma diferença aqui entre incredulidade, porque estou aqui para explicar sobre a incredulidade bíblica, aquilo que Deus pede para que nós venhamos nos livrar dela, porque nós corremos o risco com a incredulidade, se permanecermos na incredulidade, se muitas pessoas permanecerem na incredulidade, vão perder a vida eterna. Vão perder a vida eterna. Então nós temos que compreender que tipo de incredulidade é essa que Deus se refere aqui na palavra do Senhor, na palavra dele, a Bíblia Sagrada. Primeira coisa que eu quero esclarecer aqui para vocês é a diferença entre incredulidade e dúvida. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A incredulidade bíblica aqui não se refere à dúvida. Dúvida em que sentido, pastor Éder? Aquela dúvida que você tem a respeito de determinado assunto, mesmo que sejam assuntos bíblicos. Porque dúvida é comum ao ser humano. É até sadio, em certo ponto, nós termos dúvidas, nós duvidarmos de certas coisas, mesmo diante da palavra do Senhor. Parece absurdo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu acabei de falar aqui quanto à palavra do Senhor. Mas tenha paciência para me ouvir, você vai entender aqui ponto você vai entender o que eu estou querendo dizer com dúvida. Por exemplo, os benefícios da dúvida. Não fossem as dúvidas, os cientistas jamais descobririam certas coisas que hoje têm beneficiado a humanidade. Então, a dúvida faz você buscar respostas. A dúvida sadia é aquela que você duvida para buscar respostas. Você está em busca, na verdade, de uma resposta. Existe a dúvida também que a pessoa ela não consegue acreditar em determinados fatos por falta de compreensão. Então a pessoa não é culpada, nem diante de Deus, nem diante dos homens, de não acreditar em determinados aspectos da vida, determinadas situações, porque ela não tem a compreensão exata daquilo, de determinado assunto, de determinado
de determinada situação, determinado ensinamento. Então, a incredulidade bíblica que é condenável diante de Deus não é referente a este tipo de dúvida, né? Porque muitas pessoas podem duvidar da palavra de Deus por mera compreensão, mera falta de compreensão da palavra do Senhor. Uma pessoa dessa não é condenável diante dos olhos de Deus, não é reprovável, não está em reprovação diante dos olhos de Deus, porque basta tão somente alguém ser levantado por Deus para chegar até essa pessoa e explicar o sentido exato da Bíblia Sagrada. Então, muitas pessoas têm dúvidas. Eu mesmo tenho muitas dúvidas a respeito da palavra do Senhor. Mas, pastor Éder, você não é pastor? Você não deveria conhecer toda a Bíblia Sagrada? Eu conheço toda a Bíblia Sagrada, mas não sei todos os mistérios da Bíblia Sagrada. Há dúvidas no meu coração a respeito de muitos mistérios, mas não dúvidas no sentido de eu duvidar da integridade moral de Deus. Não dúvida no sentido de fazer com que o meu coração venha colocar em questionamento a veracidade da palavra do Senhor, a validade da palavra de Deus. Não, de jeito nenhum. Eu creio incondicionalmente no meu Deus, creio na palavra do Senhor, creio em Jesus Cristo e sei que Ele é a verdade. Então, incredulidade não pode ser referida a dúvida, a esse tipo de dúvida, não pode ser associada a esse tipo de dúvida. Muitas pessoas, eu repito, têm dúvidas com relação aos ensinos da palavra do Senhor por falta de compreensão. Então, tão logo elas são ensinadas, elas vão passar a compreender e a dúvida vai cessar, a dúvida vai acabar. Então, de forma alguma, essas pessoas estão condenadas diante de Deus, de forma alguma, essas pessoas serão recriminadas. Até é errado falar isso, porque Deus não recrimina ninguém, mas de forma alguma elas serão consideradas, vamos dizer assim, culpadas diante de Deus por guardarem no coração certas dúvidas quanto à palavra do Senhor. Então, a incredulidade ela não pode ser levada como dúvida. Essa é a diferença entre a incredulidade bíblica e a dúvida. Embora eu não expliquei direito sobre a incredulidade ainda, estou falando sobre a dúvida. A incredulidade bíblica também, ela não tem referência com relação à ignorância. Olha só, a primeira coisa que eu falei para vocês, a incredulidade bíblica, aquela que traz condenação a nós, não é a mesma coisa que a dúvida. Já expliquei sobre a dúvida aqui, existe a dúvida sadia. Também não se refere, não tem associação com a ignorância, porque ignorância é como uma folha em branco, ignorância é falta de conhecimento. Ignorância ela é muito parecida, muito parente da dúvida, mas ela é total ausência de conhecimento sobre determinado assunto. É como um espaço em branco, é falta de conhecimento, ausência de conhecimento. Então, não é uma pessoa que tem ausência de conhecimento, é lógico que ela vai também duvidar de certas coisas. Falta conhecimento a ela, então ela vai duvidar de certas coisas. Por exemplo, aqui, eu tenho ignorância a respeito da Trindade. Todos os pastores do mundo, todos os seres humanos do mundo têm um certo grau de ignorância quanto à Trindade, porque ninguém sabe explicar como é a Trindade, como 3 deuses em um, como que funciona isso? O Pai é o mesmo que o Filho é o mesmo que o Espírito Santo, e ao mesmo tempo eles têm as suas individualidades, ao mesmo tempo eles são pessoas diferentes uma da outra, então ninguém consegue explicar a Trindade. Ninguém consegue, igual aquele hino, né? Aquela música lá, ninguém explica a Deus. Diante da Trindade, ninguém explica também. É uma coisa que a gente tem ignorância, ou seja, falta de conhecimento para a gente compreender a respeito da Trindade. Então, isso gera dúvida também, uma dúvida sadia no nosso coração, uma coisa que nós não compreendemos. Então, o que é incredulidade, afinal de contas? Afinal de contas, porque a Bíblia Sagrada fala que nós devemos nos livrar da incredulidade. Que tipo de incredulidade é essa tão condenável na Bíblia Sagrada diante de Deus e da qual nós devemos fugir dela? Incredulidade é rejeição da verdade. Então veja só, não envolve dúvida e não envolve a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Incredulidade é rejeição da verdade, ou seja, a pessoa foi iluminada pela verdade, a pessoa tem conhecimento da verdade, a pessoa foi ensinada a respeito da verdade. No entanto, ela rejeita, ela resiste à verdade, ela não quer abraçar a verdade. Como eu coloquei aqui, a rejeição da verdade, é fechar os olhos para a luz, aquela luz que brilha diante dos olhos, diante da face da pessoa ali. Ela insiste em fechar os olhos, se esforça para fechar os olhos diante daquela verdade. Não quer aceitar aquela verdade de forma alguma. A pessoa sabe que é a verdade, sabe que é o melhor caminho, mas a pessoa, por seus caprichos, em nome dos seus apegos à carnalidade, em nome dos seus pecados, em nome da vontade de se mergulhar na corrupção do mundo,
ela prefere rejeitar a verdade de Deus, ela prefere abandonar a verdade de Deus, fechar os olhos para a verdade de Deus. Então é um ato voluntário da vontade da pessoa, um ato voluntário da vontade em oposição à verdade. É voluntário, a pessoa conhece a verdade. Isso é considerado incredulidade por Deus. Lembre de Estevão quando estava sendo julgado ali pelos sacerdotes daquela época, antes dele ser apedrejado. Ele falou: vós sempre resistis ao Espírito Santo, vós sois como vossos pais, que sempre resistem ao Espírito Santo. E aquilo causou a morte dele. Foi morto por apedrejamento. Então Estevão jamais estava ali lançando em rosto daqueles homens ali a falta de conhecimento. Não, aqueles homens tinham conhecimento da verdade, tinham conhecimento de que o que Jesus pregava era a verdade. No entanto, eles resistiam, eles preferiam resistir. Isso é incredulidade, isso é que é considerado incredulidade diante de Deus. Eu quero ler para vocês 3 versículos que se encontram aqui no Evangelho de João, capítulo 3, que mostra com clareza isso que eu estou falando, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que fala aqui a partir do versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha o que está escrito aqui, a luz veio ao mundo. Então a luz se manifestou ao mundo, mas o que aconteceu? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, eles não estavam amando as trevas por ausência de luz. Luz aqui é conhecimento, luz aqui é verdade. Os homens não estavam amando mais as trevas ou amando as trevas por falta de luz, por falta de opção. Não, a luz se manifestou na terra e essa luz chama-se Jesus Cristo. Essa luz é Jesus, essa luz é o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. Se manifestou na terra. Então, eles não estavam se inclinando para as trevas, se inclinando para o mal, por falta de opção. A gente não conhece a luz, nunca vimos a luz, não temos conhecimento da verdade, então é melhor a gente amar mesmo as trevas, amar o pecado, amar o mundo. Não. Houve a manifestação da luz na terra, houve a manifestação da verdade. A Bíblia Sagrada foi pregada pelos apóstolos, a palavra de Deus foi pregada, Jesus Cristo se manifestou em carne aqui, manifestando a verdade dele, ele é a própria verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que os homens fizeram? Rejeitaram a verdade. Fecharam os olhos para a verdade, fecharam os olhos para a luz, rejeitaram essa verdade e amaram mais as trevas. Então, por que eles rejeitaram a verdade? Porque não tinham tido conhecimento da verdade? Não, porque amaram mais as trevas. Para eles era muito mais satisfatório amar o pecado, amar uma vida libertina, amar uma vida desregrada, que é o que está acontecendo com a humanidade hoje. Olha o versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, olha esse versículo, todo aquele que faz o mal odeia a luz. Se eles odeiam a luz é porque estavam em contato com a luz. A luz veio e se manifestou, mas eles não quiseram a luz, passaram a odiar a luz. Então não é que eles não tinham conhecimento da luz, simplesmente odiaram a luz, não era satisfatório para o coração corrompido deles. E no versículo 21 fala, mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade, quem ama a verdade, quem ama a palavra de Deus, sempre vai andar debaixo da luz de Deus. E eu quero aqui terminar também com o versículo que foi colocado na capa desta mensagem aqui, que é em Hebreus, está em Hebreus capítulo 3, versículos 18 e 19, onde Deus fala assim, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso ou no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade. Então a incredulidade privou aquele povo no deserto que estava rumo à terra de Canaã, impediu aquele povo de herdar a terra de Canaã, de herdar uma terra que mana leite e mel, de herdar o descanso prometido por Deus. Eu coloquei na capa dessa mensagem aqui, no banner ali, que a incredulidade é o caminho para o inferno. Talvez você não acredite, seja uma pessoa que não acredita no inferno. Tudo bem, você pode não acreditar no inferno. A Bíblia prega a respeito do inferno. Mas uma coisa eu garanto para você, a tua incredulidade vai fazer da tua vida um inferno aqui na terra. Porque aquele que é incrédulo, como eu falei para você, vai ter roubado a sua paz de espírito, a sua esperança, perspectiva de dias melhores. Porque o que se espera de um coração que não crê em nada mais? Uma pessoa que não crê
A pessoa incrédula é uma pessoa negativa. E é uma pessoa também que está resistindo à verdade de Deus. A única coisa que pode dar firmeza, segurança para a nossa vida é a verdade de Deus e a palavra do Senhor. Por isso daí então da advertência também no mesmo capítulo de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12 fala: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Que nós devemos tomar cuidado para que nunca haja em nós um coração mau e infiel, ou seja, incrédulo, para nos apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se você está em incredulidade, é porque seu coração já está sendo endurecido pelo pecado. Você já está se apartando de Deus ou já está apartado de Deus. Volte imediatamente. Volte à verdade de Deus. Não deixe que tua linha de raciocínio venha a ser superior à linha de raciocínio de Deus. Você pode ter se afastado de Deus por revolta, por não compreender a palavra de Deus, por não aceitar a palavra de Deus. Tenha humildade. Tenha humildade. Volte-se para a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai voltar a dar vida a você. O Espírito Santo vai inocular fé novamente ao seu coração e você vai respirar aliviado. Você vai voltar a ser uma pessoa de fé, fé viva na palavra do Senhor. Amém? Fique com essa palavra, que Jesus te abençoe grandemente e aparte do seu coração a incredulidade em nome de Jesus.